Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Campos e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês as indicações e os fatores que causam mais falha nas facetas tanto de resina quanto de cerâmica. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal. Isso fortalece e ajuda o nosso canal a estar crescendo e eu estar trazendo mais informações para vocês, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora lá! Então vamos lá pessoal, é o seguinte, os artigos que foram usados para esse vídeo estão na descrição, tá bom? Vamos começar aqui com as 8 indicações clássicas para facetas, tanto de porcelana quanto de resina, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o caso ele tem que ser muito bem selecionado, certo? E nessa lista das 8 indicações, a primeira delas é dentes conoides. Isso é uma indicação clássica, tá? Tanto para facetas quanto para cerâmica, isso é clássico, isso também é muito comum de aparecer no consultório, certo? Dentes com alteração de cor, então, dentes tratados endodonticamente, foi feito clareamento, não teve um resultado satisfatório, o paciente não gostou, ou então daquele roxo, né, ficou acinzentado, alguma coisa do tipo, a indicação aí mais do que perfeita para esse tipo de tratamento, certo? Dentes com alteração de tamanho, microdentes, dentes com fratura, né, também tem indicação. Dentes com restaurações extensas ou deficientes, restaurações antigas, né, aquelas restaurações velhas, amareladas, manchadas, pigmentadas, mal adaptadas, isso tudo é indicação para facetas, né, de porcelana e de resina. Fechamento de diastema, tem um asterisco aí, vocês vão entender, assiste até o final esse vídeo. Não deixa de dar joinha nesse vídeo, tá? Que foi um vídeo feito com muito carinho. Então, vocês vão entender até o final. Assiste até o final que vocês vão entender porque tem um asterisco aí. Também é uma indicação clássica, mas se a gente não prestar atenção, se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair numa armadilha aí, tá bom? É bem comum de aparecer também no consultório. Alteração de DVO. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que é o seguinte. Faceta, tanto de porcelana quanto de resina, elas não servem apenas para dentes anteriores, tá? Nós podemos usar essas facetas para corrigir alguma alteração oclusal, podemos usar essas facetas para corrigir DVO, certo? Em reabilitações extensas, tudo mais, a gente pode lançar mão desses, tá? Tanto de resina quanto de porcelana, não precisa ser só de porcelana, certo? Restabelecimento de guia, tá? Isso também faz parte do tópico que a gente acabou de falar, que é a alteração de DVO. Restabelecimento de guia, vai fazer grandes reabilitações, sabe que é um paciente difícil, tem que restabelecer guia. As guias elas têm que estar certinhas, senão sua reabilitação vai para água abaixo, certo? Dentes com atrição ou abrasão, lesões cervicais não cariosas, dependendo do tipo da lesão, tem totalmente indicação, tá? É um exemplo. Tem totalmente indicação aí para facetas. Agora vamos falar um pouco sobre os problemas, né? Quais são os problemas chaves que podem causar o insucesso aí da nossa reabilitação com facetas, certo? Então, primeira coisa que nós temos aqui é o que? É clássico, paciente com bruxismo, paciente com qualquer tipo de parafunção. Você vai mexer tanto com resina como porcelana, você está correndo risco. Então a gente precisa ver essa etapa primeiro, usando placa, mandando para fisioterapia, mandando para o especialista de DTM, que é o mais indicado, mas a gente precisa controlar essa situação primeiro, senão teremos insucesso, certo? Pacientes com a face palatina comprometida, que nem eu tinha falado, restaurações muito grandes, né? Tem que prestar atenção na palatina, na face palatina, porque essa restauração, a faceta, ela vai apoiar em algum lugar. Então a palatina ela tem que estar uma palatina íntegra, certo? Se não tiver íntegra, não inventa. Vai pelo caminho mais óbvio, o caminho mais fácil. Faz uma coroa, tá bom? Pacientes com estrutura coronária muito reduzida. O paciente veio com a fratura, ou então você tirou aquela restauração antiga, aquela restauração velha, e aí não sobrou remanescente. É muito melhor, é muito mais seguro você ir para um pino e coroa, tá? Do que você ir tentar uma faceta. Pode ficar bonito, pode ficar maravilhoso, o paciente pode amar, mas não é a indicação, tá? E isso é uma das causas de maior insucesso também, certo? Pacientes com periodonto inflamado.
Parece meio óbvio tá colocando isso aqui, parece ser meio besta tá colocando isso aqui, mas acontece demais. Isso acontece demais. Eu sou periodontista, para quem não sabe, e uma das coisas que eu mais vejo no consultório é o paciente falando: doutor, eu fiz faceta, eu coloquei faceta nos meus dentes e eu tô sentindo um mau gosto na boca, eu tô sentindo que tá sangrando, a minha gengiva tá mais avermelhada, tá? E quando você vai ver a peça, né, ou a resina, ela não está bem polida, ela está com sobrecontorno, ela está invadindo o espaço biológico, né, o espaço de inserção supracristal, tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Outra coisa que acontece muito também, que parece óbvio falando, mas acontece demais, é paciente que está em tratamento periodontal, ele faz as facetas e a margem gengival ela desloca depois do tratamento periodontal porque é uma sequela do tratamento. A sua peça ela vai ficar desadaptada, vai ter degrau, né, sabe? Então, assim, tem que tomar cuidado com o periodonto. Uma estética branca, ela só funciona se a estética rosa estiver equilibrada, tá? Senão, dá errado, certo? Vamos lá, apinhamento. Muita gente me pergunta: Rafael, eu posso colocar faceta em vez de aparelho? Não, não pode. Se a sua indicação é aparelho, coloque o aparelho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Faceta não vai corrigir aparelho, não vai disfarçar, não vai corrigir apinhamento, não vai disfarçar apinhamento, entendeu? Isso vale também para o nosso sexto item, que é o que? Dentes girovertidos. Se você tem que usar o aparelho, não pula etapa. Usa o aparelho bonitinho, depois faz as facetas. Você vai ver que o ganho estético vai ser muito maior, a satisfação do paciente vai ser muito maior. Tá? Ele vai acreditar muito mais em você, você vai ter muito mais credibilidade, a sua peça vai adaptar muito melhor, a sua gengiva ela vai responder muito melhor, tá? Então assim, não pula etapa, certo? Erro na escolha do material. Tá em escola, mas é escolha do material. Às vezes a pessoa escolhe a resina errada, a cerâmica errada, escolhe o adesivo errado, né? O cimento errado. Isso é algo que a gente precisa prestar muita atenção, tá? Não adianta colocar a culpa no laboratório, tá? Não adianta colocar a culpa em ninguém. Tem que prestar atenção nisso aqui. Tem casos e casos, certo? E erro no tipo de preparo. Quando eu falo erro no tipo de preparo, vocês vão entender, tá? É o seguinte: nós temos aqui 3 dentes, certo? E aí você vai ter um preparo que pega só a face vestibular. O outro preparo, face vestibular e a ponta da cúspide, né? A ponta da incisal. E o terceiro preparo, você pega a vestibular, a cúspide, né? A parte incisal, a face incisal e a palatina. Quais são os erros mais comuns que eu vejo aqui? Primeiro deles, clássico, até na hora da cimentação. Ó, falta de adaptação. Ou ficou cimento, ou ficou fio retrator, ou tá mal adaptado. Está invadindo o espaço biológico, a gengiva vai cobrar, tá? Não invada, respeite a biologia. Se você não respeitar a biologia, você vai pagar muito caro. Qual que é o segundo? A falta de adaptação ou o não envolvimento da cúspide quando indicado, tá? Então você tem que montar em articulador, tá? Se você não for montar articulador, tá aí um problema, tem que checar. Tá? Aonde que está batendo, como é que estão os guias, como é que estão os movimentos, certo? Isso vai de encontro ao terceiro caso, que é o quê? Não proteção da cúspide no movimento de lateralidade. Aí é o cimento que não presta, o laboratório que não presta, o paciente que quebrou comendo alguma coisa dura. Não, você tem que proteger a peça, tá? Você não soldou a peça, ela está cimentada. Então, um paciente que faz uma lateralidade e você não fez um preparo adequado, a sua porcelana, né, a sua peça, a sua resina, ela não tem uma espessura adequada, o preparo não está adequado, ele vai jogar essa peça, né, ele vai quebrar essa restauração de resina e vai jogar fora, tá? Vai jogar longe, certo? Esses movimentos são movimentos muito fortes, né, eles aguentam muita carga, certo? Então, beleza. Olha só agora esse ponto. Quando eu estava falando para vocês lá atrás do que, né, sobre fechamento de diastema, uma das indicações mais frequentes que aparece no consultório, certo? Então tá lá, um caso clássico, fechamento de diastema, tá lá nosso pontilhadinho vermelho, que seria a nossa faceta.
né? O que a gente precisa tomar cuidado? Que a literatura ele mostra pra gente que, para casos com mais de 2 milímetros, a escolha do material é fundamental. Por quê? Se você escolhe um material errado, que não absorve tanta carga, que não tem uma resistência à carga, o que você vai fazer? Você vai gerar um braço de alavanca, né? Você vai gerar um braço ali que vai fazer com que toda a peça ela desloque. Vai ficar forçando muito o cimento, vai ficar forçando a restauração, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa etapa com a escolha do material, certo? Se for um diastema muito grande, vamos tentar usar orto, tá? Ah, o paciente ele não quer usar orto, então deixa nem que seja meio milímetro. Ah, mas o paciente veio para fechar o diastema. É o seguinte, não compensa, tá? Você ter a dor de cabeça do paciente voltando, da peça fraturando, você tendo que refazer só para atender capricho de paciente. A gente tem que aprender a demitir os nossos pacientes, tá? A gente tem paciente que não é seu, tem paciente que não compensa. Às vezes você vai ter que refazer esse trabalho 2, 3, 4 vezes, não compensa o dinheiro, entendeu? Então tem que deixar bem claro. Entendeu? Tem que deixar bem claro as limitações do caso. Entendendo isso aqui, vocês vão parar de deixar de ter dúvida na hora de escolher qual técnica usar, qual é o preparo que vai usar, tá? Óbvio que tem que estudar muito mais, isso aqui foi só uma pincelada para dar uma clareada ou lembrar alguns conceitos antigos, certo? Se você já faz e não teve problemas, maravilha, tá de parabéns. Deixa aqui nos comentários quais foram as maiores falhas, quais são as maiores dificuldades que vocês têm, que eu vou estar tentando trazer as respostas, vou estar tentando trazer os artigos, certo? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, tá? Isso é muito importante, isso ajuda demais a gente. E eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até mais, fui!